Hoje nós vamos falar então sobre como podemos fazer o bebê dormir sem choro. A gente sabe que fazer bebê dormir é um estresse para muita gente. Vai tirar a soneca, é aquele pesadelo. A mãe acaba uma soneca e já tá pensando na outra. Que o bebê chora, não quer dormir, às vezes passa na frente do quarto. Meu filho era assim, só de passar na frente do quarto de dia já era um chororô, porque não queria entrar pro quarto para dormir de jeito nenhum. E a gente sabe que é muito estressante você ficar ali tentando colocar o bebê para dormir e não ter sucesso. Às vezes você fica uma hora ali tentando colocar o bebê para dormir, não consegue, você tá vendo que o bebê tá morto de sono, tá super cansado e a gente fica ali frustrada porque a gente não consegue satisfazer a necessidade de sono do bebê. Então o bebê está com sono, mas não tá conseguindo dormir. E hoje vocês vão entender por que isso acontece, como é que a gente pode fazer para minimizar tudo isso. Primeira coisa que a gente precisa entender, por que o bebê não gosta de dormir? Vocês já pararam para pensar por que o bebê não quer dormir? Por que será que meu bebê não quer dormir? Você já parou? Poxa, por que ele não quer dormir? Ele tá tão cansado, por que ele não quer dormir? Alguns motivos que levam o bebê a não querer dormir. O primeiro deles é, o bebê quer explorar o mundo. Então o bebê quer olhar tudo, ele não quer parar para desligar o cérebro ali um tempinho para descansar, não. Ele quer explorar tudo que ele puder. Se ele estiver passando por salto de desenvolvimento então, ou logo no pós-salto, eles colocam muitas habilidades que eles aprenderam durante o salto de desenvolvimento em prática, eles ficam terríveis para conseguir dormir. E a gente fica ali na luta. Então o primeiro motivo é esse, é que o bebê, na verdade, ele não quer dormir, ele quer explorar o mundo. Ele tem muita coisa nova para aprender. Toda hora é um salto diferente, toda hora é uma habilidade diferente. Ele aprende a sentar, ele aprende a rolar, ele aprende a segurar os objetos com a mão, ele aprende a trocar de objetos, né? Trocar o objeto das mãos, ele aprende a rolar, ele aprende a se arrastar, ele aprende a sentar, ele aprende a engatear, ele aprende a andar, e aí é muito aprendizado ao longo desse primeiro ano de vida do bebê. E ao longo da primeira infância como um todo, né? As crianças maiores também começam a lutar para dormir. Por que tem bebê? Tem criança, né? Já vou chamar de criança porque 2 anos, 2 anos e meio já não é mais bebê. Tem criança que com 2 anos, 2 anos e meio já não quer mais dormir de tarde e não dorme mais de tarde. Os pais não conseguem fazer essa criança dormir de tarde. Por quê? Porque eles querem explorar o mundo. A criança também quer explorar o mundo, o tempo todo querendo estar brincando, né? Colocando ali tudo que puder em prática. Então entendam que o bebê não querer dormir não é uma coisa patológica, não é uma coisa que acontece só com seu bebê. Às vezes eu escuto mães falando lá na assessoria, mas doutora Lari, só meu filho que não gosta de dormir de tarde, eu tenho várias amigas e os bebês dormem de tarde. Esses bebês que dormem de tarde, pode ter certeza que eles aprenderam, eles começaram a entender que é gostoso, que eles conseguem de fato descansar. É um bebê que já criou uma rotina. Então meu filho, por exemplo, ele pede, terminou o almoço, ele já sabe que vai dormir. Às vezes ele encosta na cadeira, assim, e há muito tempo que foi assim, desde um ano e pouquinho que ele parou com essa luta aí, que a gente vive principalmente ao longo do primeiro ano de vida. Então querer a criança, o bebezinho não querer dormir é super natural, é esperado. Não é esperado que um bebezinho de 2, 3, 4 meses, você coloque ele no berço e queira que ele durma lá, não, tá na hora da soneca, deita aí e dorme. Esses bebês, para conseguirem dormir melhor, ponto número 1 que eles precisam, rituais relaxantes. É importante que que você consiga fazer ali um ritual relaxante para o bebê ir se entregando ao sono. Então tem mães, por exemplo, tanto da assessoria quanto mães, minhas pacientes que eu atendo no consultório, que dão banho no bebê antes de todas as sonecas. Então tem bebezinhos que fazem 3, 4 sonecas por dia e a mãe dá banho antes de todas as sonecas. Por quê? Porque banho relaxa. E para aquela família foi a única coisa que ela conseguiu encontrar que de fato faz o bebê relaxar. Então, banho é um bom ritual para você relaxar o bebê. Outras coisas que a gente consegue fazer para relaxar o bebê para a soneca. Sempre lembrar, quando vai dando ali o horário, você sabe mais ou menos o tempo da janela de sono do seu bebê, já começa a fazer brincadeiras mais tranquilas, já não fica mais gargalhando tanto com o bebê, já evita a televisão ligada, evita visitas na hora da soneca do bebê, já evita de fato coisas que super estimulem esse bebê. Então não é hora mais de você colocar o bebê no tapetinho e ficar estimulando ele a engatinhar, nada disso. É hora de você pegar ali o bebê no colo, fazer um passeio ali na varanda, já ir contando uma historinha, antes do bebê estar com sono. 15 minutinhos antes, geralmente é o tempo que eu recomendo para se fazer um ritual da soneca. Para esse bebê já ir, de fato, entrando no clima do sono. Então você não precisa entrar para o quarto do bebê 15 minutos antes do bebê vencer a janela de sono, não. 15 minutos antes você vai começar um ritual relaxante onde você estiver, na sala, na cozinha, para o bebê já ir entrando naquele clima da soneca.
Então esse é o primeiro ponto aí que ajuda você a conseguir fazer esse bebê dormir a soneca melhor. Mas a gente tem que lembrar também que o bebê só vai dormir sem choro se ele tiver de fato com sono. Um grande erro que as mães cometem é não saber identificar a janela de sono do bebê. Então muita gente não sabe quanto tempo o bebê consegue ficar acordado. Então tem um dia que o bebê tira uma soneca 2 horas depois que acordou, no outro dia ele tira 4 horas depois que ele acordou, super estressado e por aí vai. E isso, a rotina, vai ajudar o seu bebê a entender que aquilo ali é um ritual da soneca e agora ele vai dormir. Então, à medida que a sua rotina vai pegando consistência, o seu bebê vai entendendo a hora de tirar a soneca. Seu bebê vai entendendo que quando ele toma um banho, que quando ele começa a dar uma voltinha ali com você, é a hora dele relaxar para dormir. E isso, com o tempo, faz com que o bebê pare de dormir. E eu sei que tem muita gente que fala, doutora Lari, mas eu já tentei, eu já fiz de tudo, eu já mudei ritual, meu bebê tá com... eu sei identificar a janela de sono, mesmo assim meu bebê chora para dormir. Chora todas as sonecas. Continue no foco, não é do dia para noite, tá? E o bebê ele vai aprendendo aos poucos. Então ele vai entender que vai chegar a hora de dormir. Agora você tem que estar focada, né? Em de fato, primeiro identificar a janela de sono ideal. É uma coisa que muita gente não consegue. Muita gente não sabe nem identificar os sinais de sono do bebê. Tá? Então vamos falar um pouquinho sobre os principais sinais de sono. Então durante o dia a gente tem alguns sinais clássicos de sono que a gente sabe identificar. Por exemplo, coçar o olho. Então o bebezinho ali começou a coçar o olho, as mães já sabem, não tá com sono. Outros começam a ficar com a sobrancelha meio vermelha, tem uns que ficam pegando na orelha, tem uns que começam a pedir mais colo. Então tem uns sinais que são mais clássicos, mas tem bebezinhos que tem outros sinais que não são tão simples de serem identificados, como por exemplo, euforia. Tem bebê que fica eufórico na hora de tirar a soneca, assim, tá dando o prazo da janela de sono e o bebê parece que tá mais cheio de energia ainda. E aí a mãe fica, poxa, será que tá com sono? Será que não tá? E aí vai deixando o bebê gastar toda aquela energia que ele tá mostrando que ele tem. E aí o bebê fica eufórico, o bebê bate a mão, o bebê gargalha. E aquela euforia, gente, já é sinal de janela de sono vencida. Já é sinal de um bebê super cansado, que já devia estar dormindo há um tempo atrás. Então toma cuidado com esses sinais que não são tão típicos, né? Então a euforia é um deles, se o bebê ficar muito agitado, né? Não é sinal clássico nem típico de sono, mas é um sinal de sono. Eu tenho uma mãe lá na assessoria, por exemplo, que logo quando ela entrou nas primeiras reuniões que a gente teve de mentoria em grupo, ela falava, gente, mas meu bebê não tem sono de dia, ele fica eufórico o tempo todo, ele quer brincar o tempo todo. E era o único sinal de sono dele. Era de fato a euforia. E aí ele deixava vencer várias janelas de sono. Quando chegava de noite, o que acontecia? Efeito vulcânico. Efeito vulcânico é literalmente o seu bebê virar um vulcão em erupção. É o bebê extremamente estressado, cansado, que chora, que grita, que não consegue se acalmar, que você até vê que ele está com sono, mas ele não consegue dormir de forma alguma porque ele já venceu tanto a janela de sono, o nível de cortisol dele foi lá para cima e ele não consegue relaxar para dormir. Então, só para contextualizar um pouquinho dos hormônios do sono, então a gente tem basicamente, né, a gente tem vários, mas vou falar aqui de 2 hormônios principais que estão relacionados ao sono do bebê. Um é o cortisol e o outro é a melatonina. Esses 2 hormônios, eles são hormônios antagônicos. Então, a melatonina, ela ajuda o bebê a dormir, assim como ajuda a gente, né? Então, tem adultos, por exemplo, que tomam melatonina para conseguir dormir, tá? Bebezinho não é indicado o uso de melatonina nunca, tá? Então, eu tive mães da assessoria, por exemplo, que chegou a levar bebezinho pro neurologista, pro psiquiatra, falar, bebê, viu, gente? Bebê. E o neurologista fala, tá tudo bem, os reflexos tá tudo bem, seu bebê tá ótimo, seu bebê não dorme por outros motivos, não porque tem algum problema. Então a gente não usa melatonina no bebê. Mas, então a melatonina ela ajuda o bebê a se acalmar, ajuda o bebê a dormir. Geralmente ela é produzida por volta das 18 horas ali, ela começa a ser produzida. Por isso que muitos bebês dormem super cedo. Então tem bebê que dá 5h30 ali, o sol tá se pondo ali e o bebê já quer dormir. Tá super cansado, já começa a ficar estressado. Se você deixar esse bebê acordado muito tempo, ele acaba entrando em efeito vulcânico. Então a melatonina geralmente ela é produzida aí por volta das 18, então vai ficando escura, ela vai lá tendo o seu nível cada vez sendo mais aumentado. Se você deixa o ambiente do sono do seu bebê de forma adequada, por exemplo, um blackout total, você toma cuidado com as luzes de ar-condicionado, de babá eletrônica, deixa tudo bem escuro, você vai estar favorecendo a melatonina. Porque a melatonina é o hormônio do escuro, é o hormônio que vai ajudar o bebê a dormir. Se você deixa uma frestinha de luz ali, ou se você tem uma luz ligada da babá eletrônica que o bebê consegue enxergar,
ali você já começa a ativar o cortisol. Qual que é o cortisol? O cortisol é o hormônio do alerta, é o hormônio do despertar. Por que que muitos bebês são madrugadores? Dá ali 5 horas da manhã, quando o sol tá nascendo ainda, 4h30, 5 horas, o sol nem nasceu, mas já tem aquela claridade ali, né? Já não tá mais brilho total. E aí, se você tem uma frestinha de luz, o seu bebê desperta. E desperta pro mundo, não quer mais dormir. Por que que isso acontece? Porque o cortisol, ele começa a ser produzido quando começa, de fato, a nascer o sol. Quando tem aquela luzinha ali, aí o cortisol começa a ser produzido e o bebê desperta. Então, eles são hormônios antagônicos. Enquanto que a melatonina sobe, o cortisol desce. Se você tem um aumento grande de cortisol, a melatonina cai. E o que que aumenta o cortisol? A luz, então a luminosidade do sol, da babá eletrônica, etc. E, gente, o que que mais aumenta o cortisol? Quando o seu bebê está ativo, porque ele é o hormônio do alerta. Então, se o seu bebê fica, por exemplo, estressado, chora muito para dormir, se você deixou o bebê vencer a janela de sono e o bebê entrou em efeito vulcânico, esse nível de cortisol sobe tanto que o seu bebê não consegue dormir. A melatonina tá lá embaixo, ele não consegue descansar, ele não consegue desligar, porque ele tá cheio de cortisol ali para ele gastar energia, para ele ficar ativo. Então, quando a gente fala de não deixar o bebê chorar, né? Não faz o bebê dormir durante a noite, por exemplo. Não larga o bebê lá no berço não e deixa ele chorando. Por quê? Porque você vai estar favorecendo o aumento de cortisol. Então, ele pode até pegar no sono uma hora, pelo cansaço exaustivo de tanto chorar. Mas ele vai despertar. Daqui a uma hora e pouquinho, ele vai despertar. Porque ele tá com cortisol alto. Então, deixar o bebê chorar não é uma boa opção, tá? Nunca, 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 né? Principalmente pelos aspectos psicológicos que isso pode gerar ao longo da vida desse bebê. Então, vocês entenderam o quê? Então, o que é o efeito vulcânico? O efeito vulcânico é quando o cortisol sobe. O cortisol fica muito alto e esse bebê fica super ativo e ele não consegue desligar para dormir. E aí esse bebê faz o quê? Chora para dormir. Chora. E você fica estressada. Quanto mais o bebê chora, mais estresse você fica. Aí os neurônios espelhos, né? Sua sombra passa ali pro bebê. Então você estressada passa mais estresse pro bebê e vira uma bola de neve. E esse bebê não dorme ou dorme chorando. E aí o cortisol tá alto, esse bebê desperta depois, daqui a uma hora e meia, 2 horas. A gente tem bebê que desperta de hora em hora quando tá em efeito vulcânico, simplesmente porque ele dormiu chorando, porque ele não tava no momento de dormir, ele não tava relaxado para dormir, talvez venceu a janela de sono dele. Ou tem outro extremo que acontece também, que não é uma coisa muito comum de vocês identificarem. Então presta atenção aqui agora. 2 motivos que a gente já falou que leva o bebê a chorar na hora de dormir. Primeiro motivo foi simplesmente ele querer explorar o mundo. Segundo motivo é a gente não relaxar esse bebê o suficiente para ele se entregar, né, já que ele quer explorar o mundo. Terceiro motivo é o efeito vulcânico. Então é o bebê que tá ali super, hiper, mega, ultra estressado, porque ele venceu a janela de sono dele, era para ele estar dormindo antes daquele período e você não conseguiu identificar que ele estava com sono, e aí ele venceu a janela de sono, ou seja, a janela de sono, o tempo que ele consegue ficar acordado, né, bebezinhos pequenininhos de 1 mês, de 2 meses, cada vez eles vão crescendo e a janela de sono vai aumentando, ou seja, o tempo que eles conseguem ficar acordados vai aumentando. Isso é a janela de sono, é o tempo que o bebê consegue ficar acordado sem estar estressado, certo? Então, o bebezinho recém-nascido, 30, 40 minutos, no máximo 1 hora esse bebê fica acordado, daqui a pouco ele dorme de novo. Então, geralmente eles mamam, dormem, acorda, troca a fralda, dá um banho, mama e dorme de novo. Então o tempo que eles estão acordados ali é o tempo de trocar a fralda, de fazer uma coisinha rápida, porque o bebê dorme muito recém-nascido. À medida que eles vão crescendo, essa janela de sono vai aumentando. O tempo que o bebê consegue ficar acordado sem estar estressado vai aumentando. 1 hora, 1h30, 2 horas, 2 horas e meia, 3, aí vai, né? Até ao longo dos 2 anos de idade, essa janela vai aumentando. Então o terceiro motivo é o efeito vulcânico, é você perdeu a janela de sono, perdi ali o time do meu bebê, não consegui identificar a hora certa de colocar ele para dormir, ele ficou super estressado e aí ele chorou. Quarto motivo, esse é muito importante, porque é uma coisa também que acontece que vocês não param para pensar. O quarto motivo que leva esse bebê a chorar na hora de dormir é ele não estar suficientemente cansado. E ele pode não estar suficientemente cansado por 2 motivos. O primeiro motivo é, um bebê grandinho, a partir de 4, 5, 6 meses, eles precisam de fazer o quê? Atividades de estímulo, muito estímulo. Eles precisam brincar no tapetinho, rolar, fazer atividade motora, fazer academia, né? Por quê? Porque eles precisam gastar energia. Se esse bebê fica o tempo todo no colo, se você não faz atividade de estímulo adequada à idade desse bebê, esse bebê vai estar sempre cheio de energia, porque ele não gastou o que ele precisava.
Então esse é o primeiro motivo que o bebê não está suficientemente cansado. Então ele vai dormir ali, mas ele tinha muita energia para gastar ali durante o dia e você não conseguiu fazer ele gastar essa energia. E eu sempre digo, bebezinhos acima de 6 meses, gente, atividades com água no final da tarde, assim, é ótimo. Então quem tem piscina em casa é ótimo, piscina de plástico, a própria banheira, você pode colocar o bebê para brincar ali com água fria, balde, bota um balde ali, uma água mais friazinha para o bebê brincar. Não é para bebê relaxar, não é água quente, é para bebê brincar mesmo, gastar energia. Ajuda muito o bebê a cansar. Água, atividades com água faz esse bebê cansar muito e ajuda na hora de dormir. Pode reparar aí, por exemplo, quando você vai pra piscina com seu bebê, nossa, eles ficam super cansados depois, eles apagam. Então eu sempre oriento, eu dou essa dica lá na assessoria. Põe para brincar um pouquinho com água de tarde, para ver se gasta um pouquinho mais de energia. Então esse é o primeiro motivo, né? O bebê não está suficientemente cansado, por quê? Porque ele não teve atividade de estímulo. E a segunda coisa que faz com que esse bebê não esteja suficientemente cansado é você não respeitar a janela de sono dele. E a janela de sono, ela é variável. Então ela vai mudando. Geralmente a primeira janela de sono ali da manhã, a primeirinha, é mais curta. Então se o bebê acordou 6, geralmente com 1 hora, dependendo da idade, né, ele já vai sentir sono. E a tendência é essa janela de sono ir aumentando ao longo do dia. Claro, depende de duração da soneca. Se o bebê dormiu uma soneca muito curtinha, a janela de sono a próxima vai ser mais curtinha. Por isso que eu digo, não olhem tabelas. Tabelas vão fazer vocês ficarem doidas, surtadas, porque não vai funcionar. Tem que olhar o bebê. Se o bebê dormiu uma soneca de 20 minutos, gente, como é que ele vai aguentar a janela de sono dele toda? Então, digamos que o bebê consegue ficar acordado aí 1h30. Mas se ele dormir uma soneca boa, de 1 hora, 1h30 talvez, se ele dormiu 20 minutos, ele não vai aguentar ficar 1h30 acordado. E aí você vai ter que prestar atenção, porque talvez nesse dia, esse bebê vai precisar tirar um maior número de sonecas. Então por isso que quando vocês me perguntam assim, quantas sonecas um bebê de 2 meses tem que tirar? Quantas sonecas um bebê de 3 meses tem que tirar? Gente, depende do bebê. Depende do tempo de soneca que o bebê faz. Depende da janela de sono do bebê, porque nem todo bebê tem a mesma janela de sono. Então, se o seu bebê não está suficientemente cansado aí, você não deixou vencer a janela dele, digamos assim. Então, sei lá, o bebê fez uma soneca aí 5 da tarde. E aí você coloca o bebê para dormir antes dele estar com essa janela vencida, né? Quase vencida, assim. Ele não estava com sono ainda, ele conseguiria ficar um tempo a mais acordado, já que geralmente essas últimas janelas de sono, né, da tarde, elas são maiores. Aí seu bebê vai brigar, vai chorar. O que acontece quando o bebê briga e chora? Cortisol sobe, esse bebê fica mais estressado e aí o bebê não dorme bem. Desperta várias vezes, aí fica aquela luta. Ah, doutora Lari, mas tirou tão boas sonecas durante o dia, dormiu tão bem durante o dia. Na hora de botar pra dormir à noite foi um horror, um chororô danado. E aí acordou de hora em hora até meia-noite, só foi conseguir dormir lá pra meia-noite. Pode ser que esse bebê poderia ter ficado um tempinho a mais acordado, para cansar um pouquinho mais, para ele estar suficientemente cansado e aí ele dormir melhor. Então vocês conseguem entender que o bebê chora para dormir por vários motivos? Não é uma coisa só. Não é só uma coisa, são vários motivos. Então vocês precisam estar atentas. Por isso que conhecimento salva vocês. Fazer o bebê dormir sem choro, gente, não é milagre. Eu sempre gosto de frisar isso, tá? Tudo que eu falo aqui pra vocês sobre sono com apego não tem milagre. Então, hoje mesmo eu recebi uma mãe aqui falando nos directs. Doutora Lari, quando é que vai abrir vaga pra assessoria? Eu falei, ó, foca no processo, esquece a assessoria, você vai abrir, a gente vai abrir vaga no final da jornada. Todo final da jornada a gente abre algumas vagas para assessoria, mas são vagas limitadas, infelizmente não dá para todo mundo. E aproveita o conteúdo gratuito, porque pode ser que você não consiga entrar. Mas se você conseguir, maravilha, eu vou te ajudar, fique tranquila, vai dar tudo certo, mas foca. Aí ela falou assim, ah, doutora Lari, mas poxa, só vai abrir vaga no final da jornada, então eu vou ter que ter mais uma semana aí com meu bebê dormindo mal. Aí eu falei pra ela, ó, não espera milagre, gente, não é assim. Ah, papum, comprei um curso de sono, estudei ali, entrei pra assessoria, pronto, resolvi, meu bebê vai dormir a noite inteira. Pelo amor de Deus, não vem com essa expectativa não, que vocês vão se frustrar. Não é assim que a gente vai fazer o bebê dormir com apego. É um processo. Quem já está aproveitando esse conteúdo gratuito, já está colocando em prática, já vai chegar lá na jornada e vai ter algum resultado já. Pode ter certeza disso. E eu quero que vocês me contem, tá? Porque à medida que a gente vai praticando, que vocês vão tendo conhecimento, então, à medida que eu entendo o sono do meu bebê, que eu começo a colocar em prática sinais de sono, janela de sono, começo a praticar a rotina, é inevitável que esse resultado ele vai vir progressivamente. Então, fazer o bebê dormir sem choro, você vai conseguir progressivamente. Então, começa testando ali.
tá? Tem uma coisa que o pessoal reclama muito. Doutora Lara, eu já entendi todos os conceitos de sono e tudo, mas eu não consigo identificar a janela de sono do meu bebê. Isso é muito comum. E é por isso que muitas vezes as mães vêm para assessoria, justamente por conta dessa dificuldade. E lá na assessoria a gente faz uma análise individual. Então a gente tem um desafio chamado Desafio dos 7 dias. Quando você entra para assessoria, a mãe vai anotar 7 dias de rotina do bebê, vai mandar para mim e eu faço análise daquela rotina. E aí eu faço uma sugestão de janela de sono, e aí de ritual, de blá blá, de etc. Então às vezes as mães vêm para assessoria só por causa disso, porque as mães não conseguem identificar a janela de sono. E aqui eu vou dar uma dica para vocês. Como é que eu faço para identificar a janela de sono do meu bebê? Primeira coisa, sinal de sono. Ah, doutora Lari, não consigo, não sei o sinal de sono. Não. Observa o seu bebê. Tenha uma ideia você consegue ter. Ah, eu acho que ele chorou ali com 1h30, eu acho que a janela é mais ou menos de 1h30. Então, a ideia que você tem ali da janela de sono do seu bebê, você começa a testar, gente. Começa a testar. Só isso que você vai fazer. 1h30 ele, eu começo a testar então com 1h40. Ah, não deu certo não, chorou muito ainda. Vou testar com menos, 1h30, 1h20. Testa a janela de sono. A gente não acerta a janela de sono de imediatamente. Por que eu peço a anotação dos 7 dias? Porque a minha ideia, quando você manda para mim o desafio dos 7 dias, que eu bato o olho, que eu olho ali 7 dias de anotação, eu consigo ver nitidamente qual é a janela de sono mais ou menos, porque a maioria dos dias o bebê dormiu mais ou menos ali naquele horário, e aí a gente consegue, né? Quem tem experiência, eu tenho experiência tem centenas de mães que eu já analisei rotina, enfim, e aí fica mais fácil pra mim, tá? Mas você, quando você olha pro seu bebê, e pra você que não vai participar da assessoria, que não vai conseguir ter vaga ou que não vai poder entrar, seja lá qual for o motivo, faz a anotação no seu papel aí para você conhecer o seu bebê, para você anotar. Então anota os 7 dias para você e olha, e tenta ali identificar, porque a chave para você constituir uma boa rotina, tô dando aqui para vocês, conteúdo assim, sério, vocês não vão encontrar isso, ninguém vai falar isso pra vocês. Vocês podem assistir live de tudo quanto a gente falando de sono, ninguém vai dar o ouro pra vocês que eu tô dando aqui. A chave pra vocês conseguirem consolidar a rotina com o bebê é identificar a janela de sono, é a chave. Quando você identifica a janela de sono ideal ali do bebê, tudo fica tranquilo. O bebê passa a dormir bem de dia, passa a aceitar melhor as sonecas, passa a lutar menos contra o sono, consequentemente o sono noturno fica melhor, tá? E aí às vezes o bebê pode até continuar acordando às vezes 1 ou 2 vezes, né? Às vezes é ajuste fino, que tá precisando algum detalhezinho, mas assim, você vai conseguir melhorar muito o sono do seu bebê, só em identificar a janela de sono, tá? Então testa. Bom, alguns outros erros que vocês cometem, que eu até comentei um pouquinho do efeito vulcânico, né? É vocês esperarem muito, tá esperando muito a hora do bebê. Ah, vou esperar o bebê ficar cansado pra dormir. Gente, se você espera demais e o bebê vence essa janela de sono, ele vai ficar estressado pra dormir. Então você tem que colocar o bebê pra dormir ao primeiro sinal de sono que o bebê dá. Então o bebê bocejou ali e você já tem uma noção da janela de sono, pega esse bebê, faz um ritual relaxante curtinho ali, 15 minutinhos, 20 minutinhos e põe esse bebê pra descansar. Se você espera muito, seu bebê acaba entrando em efeito vulcânico, tá? O que eu preciso fazer para o meu bebê dormir bem? Para o meu bebê dormir sem choro? O que eu preciso? Eu preciso primeiro identificar os sinais de sono do meu bebê. Depois, uma vez identificados os sinais de sono, eu vou passar para o ouro, que é identificar a janela de sono ideal. Identificando a janela de sono ideal, eu vou passar para rituais relaxantes. Fazendo rituais relaxantes, consequentemente, esse bebê vai brigar menos para dormir, vai chorar menos para dormir. Certo, meninas?